problema que é a CBF em relação à FIFA, que muitas vezes a FIFA não pode dar a verba necessária por conta de vários fatores políticos e burocráticos, que a CBF tem problemas na justiça, então isso atrapalha muito o desenvolvimento. Tem muito dinheiro que poderia estar sendo passado à CBF, mas não é passado por conta disso, para o futebol feminino. Isso também pode ser um ponto que encalhe, porque eles não querem investir o dinheiro da CBF, sim, eles esperam da FIFA para poder investir. A CBF acredito que poderia sim fazer mais. Eles fazem o Campeonato Brasileiro, da Série A e Série A2 e só. Eles poderiam fazer muito mais, como eu já disse, como um Campeonato Brasileiro Sub-17, já que teve um Campeonato Sub-17 estadual. Eles poderiam fazer um Campeonato de Seleções Estaduais, sendo que de 27 estados, esse ano a gente fez um levantamento de 19 tiveram campeonato estadual. Então é um número significante, é um número que dá para você parar e pensar e falar, poxa, dá para a gente melhorar algumas coisas, né? Eu tive ali dentro, eu vi que dava para fazer, mas eu acredito que tem que ter pessoas ali dentro que queiram fazer e que gostem do futebol feminino e que queira que ele evolua. A CBF proporcionou a seleção permanente durante 1 ano e meio, está começando a fazer campeonatos mais estruturados, como Série B e Série A, coisas que a gente não tinha. Eu acho que também a influência da Emily no comando da seleção ajudou bastante. Ela tem ajudado bastante a modalidade. Eu acho que sim, as duas entidades têm trabalhado para que o futebol feminino tenha um norte. Hoje eu não quero compromisso. Já combinei com a galera do meu time. Vesti meu uniforme, afinei minha garganta. Quando a gorduchinha estufar o bavante é gol. Eu sou o tipo de pessoa que sou a favor da meritocracia, independente de ser mulher ou não. Óbvio que mulher, como ela chegou com todos os méritos, é muito especial. Porque é isso que a gente busca, mais mulheres envolvidas no esporte, mais mulheres que jogaram, mas desde que essas mulheres estudem para isso, desde que elas trabalhem para chegar lá, e assim, o que eu acho que não pode ter é favorecer simplesmente por ser mulher, mas sim porque ela realmente é boa, como é o caso da Emily. Então eu acho que pode agregar muito a modalidade que ela jogou também, então tenho certeza que ela vai fazer muito mais do que, de repente, um homem, por não ter vivido essa situação na modalidade, a dificuldade. Então agrega muito desde que chegue lá por merecimento, com trabalho e dignidade. Olha, era a primeira vez que eu trabalhei com uma treinadora, eu nunca tinha trabalhado. A Emily é uma pessoa muito inteligente, né? Não é porque é mulher, mas assim, ela é muito inteligente, é uma pessoa que procura sempre buscar novas coisas, né? Eu gostei muito do trabalho dela na seleção, creio que ela vai dar muitos frutos lá. Uma pessoa que procura escutar também, né? Ela impõe o que ela quer, mas ela também escuta opiniões, pergunta muito para nós o que a gente acha, né? O que pode ser bom para a seleção. Então eu creio que ela vai acrescentar muito. E eu fico feliz por ser a primeira mulher treinadora da seleção brasileira, que possa aparecer outras, né? Até mesmo eu, quando parar de jogar. Você já começa a quebrar paradigmas. A partir do momento que você coloca uma mulher numa seleção onde a predominância é de homens, você já começa a quebrar paradigmas, você já começa a mudar a mentalidade em relação ao potencial da mulher. Eu nunca trabalhei com a Emily, mas escuto falar muito bem do trabalho dela, e isso a gente vê em resultados. Ela tem ido muito bem com a seleção, tem poucos resultados negativos. Você vê que as meninas se sentem à vontade estando lá, isso é muito importante. Eu acho que ela veio e vai ajudar a quebrar muitos patamares em relação ao que a mulher pode conquistar no Brasil, principalmente no futebol. E ela é uma pessoa que aparenta estudar muito e tem uma visão boa em relação ao que é o futebol. Então acho que ela vai acrescentar muito para a modalidade. É assim que ela é, verdade futebol, verdade mulher. É assim que ela é.
usaram ela, tá? Para resumir, usaram a Emily para passar um pano para a FIFA mesmo, para dizer, olha, nós estamos aqui depois da passagem horrorosa do Vadão, que não conquistou nada, conquistou um Pan-Americano esvaziado, vamos dizer assim, porque nem a seleção do Canadá era uma seleção completa, a seleção do Canadá era mista. Às vezes eles vão chamar, né, essa participação feminina, isso não só no esporte, mas em qualquer outra profissão, vão chamar isso de mimimi, né, que é o nosso feminazi. Mas eu faço a pergunta ao contrário, por que não uma mulher que é competente, se a gente vai analisar tecnicamente, ela não pode ocupar esse espaço? E se o futebol feminino não tem nada a ver com o masculino, por que uma pessoa que, para além de ser competente tecnicamente, mas que tem uma experiência de uma trajetória como jogadora, né, no Brasil, fora do Brasil, não tem como oferecer um diferencial de uma experiência pessoal? Eu acho que nesse momento que a gente fala, né, de diretrizes da mulher, e aí não é só no futebol, é no esporte, é na sociedade, esse apelo, esse momento diferente, que todo mundo parou para dar voz para as mulheres e entender que, olha, a gente não é donzela, modelo, a gente não quer ser dona de casa, a gente não necessariamente quer ser mãe e ficar aqui numa situação em segundo plano. A gente também é protagonista da nossa vida profissional, Então é um momento sociedade, acho que não vale nem a gente estar apegado que é um momento que está acontecendo no futebol feminino ou no futebol, porque eu acho que é um momento, um apelo da sociedade com relação à mulher em várias áreas, né? Então, e aí eu acho que tem que ter cuidado, eu acho que não adianta ter só representatividade, eu acho que precisa ter a representatividade, algumas ações afirmativas são muito importantes para isso, e às vezes é a hora que o cara fala assim, não, você é obrigado a fazer o time, então eu acho que tem a importância também, mas tem que se tomar o cuidado que numa dessa você põe muitas mulheres ali que às vezes não gostam, não estão preparadas, que não era o caso da Emily, estava extremamente preparada, gostava muito da modalidade, mas talvez chegou ali no momento que o entorno ainda não estava preparado para isso também. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho falado muito isso, chegou a pessoa certa, mas ainda na hora errada, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que não tem diferença entre mulher e homem. Eu não gosto muito também de dizer que temos que ser tem que ser as mulheres à frente do futebol feminino. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito na competência de cada pessoa, sendo ela mulher ou homem. Se for um homem competente e que trabalhe, que brigue pelo futebol feminino, ok. Se for uma mulher, também ok. Agora, a gente não pode sempre pensar que o treinador de futebol masculino vai resolver o problema da seleção feminina. Isso é um grande erro que a gente já vem batendo nessa tecla há muitos anos. O professor René Simões é uma exceção de todos eles, porque ele tratou o futebol feminino como o futebol feminino. E então é bastante difícil, porque eles não sabem na nossa realidade, eles não vão brigar por nós, porque eles ganham milhões e eles não querem nem saber se a atleta ganha ou não ganha, eles não querem saber se as nossas competições são boas ou são ruins, eles não querem saber se a gente pode ou não evoluir, porque esse não vai ser o mercado dele, porque quando ele sair da seleção ele volta para o masculino. Então não é o fato de ter só mulheres, mas você tem mulheres qualificadas, interessadas, que não se baseiam só no que aprenderam dentro de campo. Dentro de campo é uma coisa, você tem que se qualificar, mas que tenham uma vivência de futebol feminino. Quando você vê uma experiência dessa sendo tolhida, igual aconteceu com a Emily, é de mais uma vez um cala-boca, né? A gente não quer ouvir vocês, é um retrocesso, era um trabalho que estava sendo publicizado pelas próprias atletas como um trabalho bem feito. Para além da Emily, é uma comissão técnica que é muito querida pelas atletas, pela competência e pelo trabalho feito em outras experiências, como as Olimpíadas, né? Por que não ela continuar fazendo esse trabalho? E se você, então, usa a justificativa que você quer trazer, então, uma novidade, ou quer mudar tecnicamente o formato que estava sendo executado, como que você traz o ex-técnico para ocupar esse cargo, sabe? Dias antes de você viajar para a China. Então,
Eu acho importante elas se manifestarem, né? Eu acho que passou da hora disso acontecer, porque a gente precisa pensar nas meninas que estão vindo, né? Foi lamentável a saída dela, inclusive, principalmente pelo argumento que seria resultado. Ou seja, mais uma vez você pega esse argumento que justifica as demissões contínuas no futebol masculino para o futebol feminino, que não tem nada do que o futebol masculino tem. Então, o resultado, em primeiro lugar, não deveria ser parâmetro. Em segundo lugar, esses maus resultados, eles foram contra as seleções que estão há anos-luz de evolução à frente da seleção brasileira. Então, foi um choque, foi um golpe, foi um baque. A demissão dela foi um erro, porque ela estava lá para trabalhar, para desenvolver a modalidade. É uma mulher, foi jogadora, foi treinadora de clubes, conhece a fundo a realidade e ela poderia continuar trazendo benefícios e, infelizmente, foi cortado antes de começar a gerar alguns frutos, né? Mas eu acho que ela deixa, nesse pouco período que ficou à frente da seleção, muitos frutos de um trabalho, de uma base para um trabalho, de convocações regionais, de mapeamento de dados. Então eu acho que ainda assim, mesmo tendo sido um trabalho de um período curto, eu acho que fica como muito positivo. Então quando você tem mulher que passou pela modalidade, sabe como é dentro da modalidade, se qualificou, e tem vontade de fazer acontecer, aí ela faz a diferença. Homens, poucos que eu vi que fizeram alguma coisa, assim, bem poucos mesmo. E eu entrei pensando em melhorar o mercado para todos nós, para melhorar o mercado para as comissões técnicas, melhorar o mercado para as atletas, e foi um grande erro, porque eles não querem isso lá dentro, eles não querem pessoas lá dentro que briguem pela modalidade, que queiram que as pessoas acreditem na modalidade para que ela evolua no país. Então, isso foi um erro, mas que eu continuaria fazendo. Porque se eu trabalhasse no masculino e fosse ali só para trabalhar na seleção, eu ia pensar ali só na seleção, pronto, e acabou, eu ia retornar para o meu mercado, ia ganhar o meu dinheiro, como acontece. Eles ganham muito dinheiro. Mas nenhum desses treinadores, eles trabalharam sequer em alguma equipe do futebol feminino. E nenhum desses treinadores sequer tiraram dinheiro do bolso para comprar chuteira, para comprar comida. Isso é gostar da modalidade. É muito fácil hoje ser treinador da seleção ganhando o caminhão de dinheiro que ganha. É muito fácil hoje dizer que adora o futebol feminino. Mas eu quero ver roer o osso lá embaixo, como todos os outros treinadores que poderiam estar lá, como o Caio Couto dos Santos, que é o atual campeão brasileiro, o Arthur do Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil, entre outros treinadores e treinadoras que temos na modalidade. Mas eles não valorizam quem trabalha na modalidade. Eles valorizam pessoas que estão fora da modalidade e que acham que vão resolver o problema. E infelizmente não vão resolver o problema. Esse é meu sonho, você pode falar mal, tentar fazer com que eu desista, mas eu sei do meu potencial. Já me acostumei com críticas, é natural, isso só me motiva a te mostrar meu diferencial. Na verdade, a gente não tem patrocínio aqui no Santos. Assim, tem porque é o do masculino, né? Mas é um patrocínio em si que ajuda o feminino. Mas do feminino a gente não tem patrocínio. Então, isso que é muito difícil, sabe? De a gente conseguir, porque tudo que envolve dinheiro tem que ter visibilidade, né? E muitos jogos não são televisionados. Então, isso não tem como mostrar a marca do patrocínio. Então, os patrocinadores às vezes ficam até em dúvida de patrocinar uma equipe que não vai mostrar a marca, né? Então, às vezes por isso que tem muita dificuldade. E eu acho que você só consegue ganhar mídia a partir do momento que você investe. Não adianta você falar assim, eu quero que o futebol feminino cresça sem você ter investimento e você dar prazo para isso acontecer. Para mim, no meu entendimento, o maior erro da modalidade, não só no futebol feminino, mas das modalidades esportivas no Brasil, é que os caras querem resultado para ontem. Resultado só acontece a médio e longo prazo. Não adianta você investir em dinheiro hoje querendo resultado amanhã, ele não vai acontecer. E o que eu sinto muito no Brasil hoje eu monto uma equipe esperando que ela seja campeã amanhã e é muito difícil você deixar um grupo redondinho assim tão rápido. Mas você só vai conseguir ter público no futebol feminino se você investir na modalidade também. Os caras investem hoje aí
800 milhões num jogador só, sendo que eles poderiam investir 800 milhões numa modalidade inteira. Não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Eles querem sempre uma equipe forte, eles cobram sempre resultado, mas que a preparação é muito... Eles deixam muito a desejar na parte de preparação. Eu cheguei na CBF tentando integrar todas as comissões técnicas e todas as categorias, tanto de base como a nossa, pensando em médio e longo prazo, para que isso possa dar resultado na Olimpíada de 2020 ou de 2024. Essa era a nossa ideia. Então, quando a gente começa a brigar porque a gente quer ver a coisa funcionar e a gente sabe por onde ajustar, não deixam. Porque eu acho que parece que preferem que ele fique à margem mesmo. E aí é uma hipocrisia a gente nascer num país que veste a criança desde pequena, né, com camisa de futebol ou a camisa da seleção. Ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de entrar no estádio. Ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade de encontrar uma escola de futebol. Ao mesmo tempo, eu tenho resistência de ler sobre essa seleção brasileira que está fazendo competições internacionais. Ao mesmo tempo, eu ainda sofro estranhamento de pesquisar futebol, né? Então, enquanto essas coisas estiverem desequiparadas, a gente vai ter que continuar insistindo, brigando, lutando e sim, levantando essas bandeiras nesses espaços para a gente só ter o direito de escolha. Acho que a grande dificuldade é você conseguir sentar com todo mundo aqui e fazer com que todos eles entendam que a gente precisa, nesse momento da modalidade, pensar em primeiro lugar na modalidade. E geralmente o discurso começa muito para a modalidade e todo mundo acaba voltando para a sua necessidade do clube. Então, a necessidade do Santos é uma, a necessidade do Taubaté é outra. Como equalizar tudo isso? E aí, pensando na modalidade, esse ano, por exemplo, a gente colocou o campeonato na lei de incentivo ao esporte. A gente conseguiu trazer, entre aspas, para dentro da casa um valor X através da lei, que se a gente tivesse que pensar e tirar só daqui, talvez não desse, porque a gente não tem esse patrocínio, não tem esse name rights para a competição. Então, acho que assim, é um envolvimento, um olhar pensando no todo mesmo, né? Pensando ali nos clubes, pensando na federação e pensando na modalidade. Você não tem uma seleção alemã campeã olímpica que juntou as meninas, tipo, 2 anos atrás. Você tem menina da seleção campeã olímpica que foi campeã do Sub-20 de 2010, eu acho. Que é a Alexandra, é a Pop. Tem um monte. Então assim, você tem que investir na base, você tem que começar a tratar a base, pensar na formação. Tem tantas meninas com talento aqui que precisa aparecer, que nem a gente tem a melhor jogadora do mundo, que é aqui do Brasil. A gente tem que ter orgulho disso, que a gente possa formar mais melhores do mundo, né, também, não só a Marta, mas que possa vir outras também. E para isso precisa ter base, ter estrutura nos clubes para você desenvolver o futebol para poder sair feliz e ganhar títulos. O principal deles é o desinteresse e essa crença de que a mulher não é capaz, o que gera uma ausência total de incentivo financeiro, principalmente, que é onde tudo gira, né? No futebol, na vida. Infelizmente, a gente não consegue combater isso e não há investimento, não há interesse, não há repercussão. A grande dificuldade é essa ausência da mídia também, sabe? Aconteceu esse ano um campeonato brasileiro pela primeira vez apoiado pela CBF, mas as transmissões eram uma luta. Eu tentei acompanhar, eu desejei, eu quis cobrir, porém não há meios, não há por onde encontrar. Aí tem essas mídias alternativas que fazem esse trabalho de dar essa voz, mas é muito complicado, sabe? Então são diversos fatores e muitos dos profissionais envolvidos, eles não têm de fato um interesse pela modalidade. Na própria CBF a gente tem essa realidade, o futebol feminino ele é um departamento para dar cargo para determinadas pessoas, né? Então quem está envolvido, quem gosta do futebol feminino, rala e trabalha de graça e luta, cada dia mata um leão.
esses menos de 40 anos aí que o futebol feminino acontece no país, ainda não, isso não traz retorno, então é meio que aquele ciclo vicioso, né? Eu não vou investir porque não passa na TV, a TV não passa porque não tem investimento, e a gente está desconstruindo e passando por esse processo de mostrar que é um produto, sim, rentável, que as pessoas podem investir, que vai ter... O brasileiro gosta de futebol. Então, assim, você vai parar e vai assistir. Se for um bom jogo, se tiver um bom espetáculo, você vai assistir. Seja homem, seja mulher, seja uma criança de 7 anos. A gente vai acompanhar. Então, é um pouco desse momento que o futebol feminino vem passando e com total perspectiva, assim, eu vejo os próximos 4 anos aí como chave para que realmente essa mudança aconteça, muito em função também dessas diretrizes que vêm da CBF, da Conmebol, da FIFA, e eu acho que é natural, a gente consegue olhar já para fora do país e ver isso acontecendo assim de maneira praticamente natural. Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo. Praia e sol, Maracanã, futebol, que lindo, domingo eu vou ver meu time jogar. Eu acho que teve uma mudança, teve uma evolução desde que eu comecei, mas ainda é muito pouco, poderia estar muito melhor. Mas, como eu disse antes, a gente precisou, antes de tudo, quebrar esse preconceito para que a modalidade começasse a engatinhar. Eu acho que a gente está engatinhando ainda em relação aos outros países da Europa, os Estados Unidos, então tem que melhorar muita coisa. Eu acho que as coisas são interligadas, né? Desde um calendário bem feito até uma condição de estrutura, desde alojamento, campos, os profissionais qualificados, tudo isso tem que melhorar no futebol feminino. Então, eu não consigo apontar só uma coisa, são várias. Já ouvi várias piadas assim, é mulher macho. Mulher homem? Mulher macho? Sapatão, tá jogando bola, tá não sei o quê. Vamos tirar a roupa dela pra ver se é mulher mesmo e tal. Vai lavar uma louça, vai procurar uma cozinha pra lavar. Casa tá aqui porque talvez em casa não tenha comida. Então a gente escutava, vai lavar uma roupa, isso é coisa de homem, né? Perna de pau. Tinha os caras que iam assistir o jogo de futebol feminino só pra te esculachar, né? Vocês acham que sabe jogar futebol? Futebol feminino não existe, futebol é pra homem. E outras coisas mais que a gente nem precisa falar. Apanhei bastante. Muitas das vezes eu tive que mentir. Ofendidas, humilhadas, algumas mulheres foram até agredidas porque queriam jogar bola. Contar a história do futebol feminino é contar uma história de resistência. E as mulheres que você vai ver agora foram as que quebraram a primeira grande barreira. Desviar não era uma opção. Alguém tinha que enfrentar. O futebol feminino tem história desde 88. Então o pessoal, só agora, né? Eu vejo muito, parece que só existe 2004 para cá. Não. O futebol feminino existe há muito tempo e nós tivemos grandes jogadoras numa época muito mais difícil. São as pioneiras do futebol feminino no Brasil. Desbravadoras, destemidas, mulheres que desconstruíram padrões. Arranquei a cabeça das minhas bonecas e foi assim que eu comecei a dar meus primeiros pontapés. Todos eram contra. Que a gente lutava por uma coisa que todo mundo lutava contra. Não era o futebol, era a sociedade, era o país. O lance é o seguinte, o mundo era completamente diferente e as coisas eram muito atrasadas, né? Eu vim aqui para treinar umas jogadas ensaiadas com elas, umas jogadas na banheira, e elas estão fazendo muito bem essas jogadas, sabe? Mas o torcedor brasileiro está mesmo curioso para saber se as meninas jogam bola para valer. Como que eu ia assistir jogo de futebol se não era transmitido? Eu ouvia um comentário ou outro que tinha futebol feminino no Rio e São Paulo. Mas, fora isso, não era uma coisa assim, tipo, natural de se ver. Mas era tão natural de se fazer? Jogávamos por música. Eu acho, você não pegou, né, Carol? Mas se você visse o nosso time jogar, você falava, que isso? Era um Flamengo antigamente com Júnior, Zico. Era muito bom.
Elas transformaram em esporte o que era visto como palhaçada. Nos primeiros registros, o futebol feminino aparece no Brasil como se fosse atração de circo. Até que o tempo foi passando e em 1941, um decreto-lei proibiu que mulheres praticassem atividades que fossem contra o que eles consideravam ser a natureza feminina. Não citava especificamente o futebol, mas estava subentendido que futebol não era coisa para mulher. Nem brincar de bola na rua era permitido a meninas. A justificativa, como aparece num artigo do jornal Folha de São Paulo de 1961, era: as mulheres têm ossos mais frágeis, menor massa muscular, bacia oblíqua, tronco mais longo e por isso menos resistente. Centro de gravidade mais baixo, coração menor, menor número de glóbulos vermelhos, respiração menos apropriada a esportes pesados, menor resistência nervosa e de adaptação orgânica. Foram 38 anos de proibição. Em 79, o futebol feminino deixa de ser proibido no Brasil, o que não significa que se desenvolve a modalidade, porque ele deixa de ser proibido, mas se ele não está regulamentado, você não pode jogar. Em 1982, para comemorar o encerramento de um festival de mulheres organizado pela atriz e produtora Ruth Escobar, foi programado um jogo feminino entre times de Rio e São Paulo. Esta é a primeira vez que elas jogam no estádio profissional. Seria uma atração antes de um clássico do futebol masculino no Morumbi. São Paulo e Corinthians entrando e recebem uma carta da Federação Paulista falando, ó, não pode. Elas, não. Se o homem pode fazer comida em casa, que a mulher não pode jogar futebol? Quer dizer que é uma coisa, é um desenvolvimento que tá aparecendo. E nós soubemos que estava tendo esse problema de liberar ou não liberar o jogo. E nós demos algumas declarações assim para dar uma forçada, declarações que nós não tínhamos o poder nesse dia. Como que a gente vai falar? O Corinthians e São Paulo não vai jogar. Preocupados com o clássico, liberaram uma apresentação com 20 minutos cada tempo, para não ter cara de partido oficial. Nós achamos um absurdo. Não, a Federação Brasileira proíbe o jogo. Como proíbe, cara? Tudo você poderia argumentar. Agora, proibir? Proibir o quê, né? O que é proibir, né? Nada é proibido. Você sabe, você pode fazer tudo. Nada, essa palavra, como o Caetano já colocou, é proibido proibir. Eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. No ano seguinte, em 1983, o futebol feminino foi regulamentado. E mais um pioneiro se juntou às pioneiras. Radar, clube em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Surgia ali o primeiro departamento de futebol feminino. A seleção brasileira feminina, ela veio existir através do Radar. Porque foi o Radar que fazia os melhores campeonatos no Rio de Janeiro, os brasileiros. No Mundial Experimental em 1988, entre 12 seleções, o Brasil ficou em terceiro, tendo o Radar como base do time. Seleção, a gente ganhava uma diária e no início nem era isso. Praticamente jogava por amor. E passava muita dificuldade. Ficando hospedada, você acha que a gente ficava hospedada na Granja Comaria? Nossa Senhora. A gente ficava na Escola de Educação Física do Exército, ficava no Cefam, comendo o que os soldados comiam. Nós comíamos de quentinha, nós comíamos e dormíamos embaixo da árvore. Era a preparação para a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, na China. Foi em 1991. Foi da zagueira Elane o primeiro gol de uma brasileira em mundiais, sobre o Japão. Elas voltaram para casa ainda na primeira fase, mas ganharam um título sim, o de seleção. A principal, elas sabiam que ainda era outra. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! É tetra! É tetra! Quando Romário e Bebeto voltaram da conquista do Tetra em 1994, o que sobrou de uniforme foi guardado para elas. Olha aí o tamanho disso. Era desse tamanho porque era tudo masculino. O futebol feminino não existia para a CBF. Então a gente usava tudo do masculino. Shorts, camisa, né? Porque a gente queria. Mas quando você chegou lá, que você olhava todo mundo bem, né? Você olhava os americanos, todo mundo bem, né? Bem vestido. Você olhava pra gente assim e falava, caramba, que é isso? Mas falava que é, né? Foi uma das coisas que a gente teve também que
que aguentar, mas... Era o que a gente era, né? A gente era sóbria. Essa camisa aqui não foi à toa. Foi a paixão, foi o amor. E que era cuidada com carinho. Aqui cada um cuida da sua com bastante carinho, né? Já que a gente não tem mão na vida profissional. Mas era um time profissional e com brilho a pouco de ser revelado. 1999, Mundial nos Estados Unidos. 7-1 no México, 2-0 na Itália, avançaram para as oitavas. Venceram a Nigéria nas quartas com um gol de Cici, que está entre obras-primas expostas em mundiais. Aquele gol realmente não tem como, né? Eu já era especialista em bater faltas, mas aquele gol, eu até vou dizer que realmente foi um dos mais bonitos, com certeza. Perderam na semifinal para os Estados Unidos, que jogavam em casa. Venceram a Noruega para terminar em terceiro, com um bronze. A primeira medalha de mulheres brasileiras numa Copa do Mundo oficial da FIFA. A nossa geração, tecnicamente, não vai existir igual. Daquele primeiro grupo. Você pegando uma Michael Jackson, uma Roseli, a Formiga nem existia na época. A Ceneira, Russa, Cebola. Um time que continua resistindo. Eu dou aula aqui, né? Eu trabalho nesse campo aqui, aí tem uma escolinha de futebol, né? Aí projeto social. E às vezes faço uns bicos de churrasqueira. Sou boa, hein? É boa? Sou boa. Fui motorista de ônibus durante 8 anos e hoje trabalho de táxi executivo. É minha profissão, né? Esse caminho de barreiras ainda é percorrido por Elane. Eu só tive essa opção de trabalhar de motorista de ônibus. E eu sabia que eu ia sofrer preconceito, mas resolvi encarar como eu encarei o futebol feminino. Briguei por ser capaz de jogar futebol e depois ser capaz de dirigir um ônibus. Será que eu vou ter que terminar minha vida tendo que provar alguma coisa ainda? Coube a elas provar que de frágeis nossos ossos não têm nada. Que a resistência nervosa é tão feminina quanto masculina. Que a bacia larga gira com uma facilidade. E que o coração feminino é gigante. A nossa luta até hoje é para isso, né? A luta é para ser reconhecida, pelo menos as pioneiras, pelo menos ser reconhecida pelo que fez na época. A elas, a todas elas, muito obrigada.